Isso aí, nação, o clima está bastante complicado para o Vasco da Gama. E de fato os torcedores estão com a razão. Para que esse dirigente da 77 foi falar que o Vasco da Gama tinha dinheiro e que seria a última vez que o Vasco entrava contra o Flamengo com a questão financeira um pouco a menos do que o Flamengo. Eles falaram isso, que era a última vez que o Vasco da Gama disputava um jogo contra o Flamengo com menos dinheiro. E agora os torcedores do Vasco estão com a razão de criticar e cobrar resultados. Cadê o dinheiro que eles iriam investir no Vasco da Gama? Né? Todo torcedor tem o direito de saber, já que eles falaram com relação que tinha muito dinheiro, os torcedores agora querem saber do dinheiro que não está sendo investido para fazer contratações, porque com esse time o Vasco vai cair para a segunda divisão. É claro que tem outros times piores, mas o Vasco, como vem da Série B, deveria se preocupar em montar um time melhor. Contratou alguns jogadores bons, claro, isso é fato, mas não são jogadores que consigam colocar o Vasco mais acima na tabela de classificação. Não são jogadores acima da média, são jogadores apenas bons. Então a torcida do Vasco está com razão sim de protestar com relação a isso que foi dito quando eles pegaram o Vasco e compraram o Vasco. Disseram que estavam com muito dinheiro para investir no Vasco e até o momento nada de contratação de jogadores acima da média. E se continuar assim, eu, como torcedor e gosto de acompanhar o futebol, acredito eu que o Vasco da Gama pode sim ser rebaixado se não trouxer jogadores. Não adianta você querer que um jogador apresente, tenha mais características de que ele aparenta ter. Tem que trazer jogadores bons que possam fazer a diferença e que o time saia dessa situação. Apesar da gente ser rival, nós não queremos que o Vasco se acabe ou que viva uma crise sem fim. Claro, tem aquela parte da zoação que é sempre boa entre as torcidas, mas isso é uma vergonha com o Vasco da Gama, a 777 Partners, que prometeu muita grana no Vasco e até agora nada. E os torcedores já estão de saco cheio, já estão cobrando resultado. Próximo do jogo do Vasco será contra o Fortaleza. O Fortaleza também que não ganhou os 2 últimos jogos no Brasileiro. Será que o Vasco vai conseguir bater o Fortaleza lá dentro? É muito difícil bater o Fortaleza. Então, se a empresa não abrir os olhos, não contratar jogadores, o Vasco da Gama pode ser rebaixado novamente. Isso mostra que a SAF é muito boa para um time que está afundado em dívidas, mas também é muito ruim, porque se não der certo, como é que vai ficar? Esses caras não vão sair do Vasco, porque eles compraram o Vasco. Então vai ter que aguentar essa questão de administração deles. Se der certo ou errado, eles que serão os administradores do Vasco para sempre agora, né? Eles que compraram o Vasco. A SAF agora que manda no Vasco. Por isso que SAF é perigoso. Porque se der certo, beleza. Foi um ponto positivo. E se der errado? Como vai fazer para mudar a administração? Eles que sempre estarão à frente do Vasco da Gama. E aí, nação rubro-negra, o que vocês estão achando desse momento do Vasco da Gama? Será que eles vão ser rebaixados de novo para a segunda divisão? Participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião a respeito desse assunto. Como também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E curtam nossos vídeos. Isso é bastante importante para o nosso crescimento.